Fala aí pessoal, beleza? Hoje 14 de setembro, aniversário de André Matos, 50 anos de nascimento desse grande brasileiro, o nosso maestro do rock, do metal, né? Que infelizmente não está mais entre nós faz cerca de 2 anos. Nessa data tão marcante, 50 anos de nascimento dele, está sendo lançado inclusive o documentário André Matos, o maestro do rock. Também para homenageá-lo, resolvi fazer esse videozinho aqui com 9 fatos sobre a vida do André. Fato número 1. Nome completo do André Matos era André Coelho Matos. Coisa que nem sempre a gente ouve falar, né? E deve ter gerado, inclusive, alguns trocadilhos aí, né? Do tipo, nesse Matos tem coelho, hein? Como diz o ditado, né? Fato número 2 é que o André, de fato, era um menino muito precoce, né? Ele começou a estudar piano com apenas 7 anos de idade. E graças a esse estudo tão cedo, com apenas 13 anos, ele foi um dos fundadores do Viper, né? Fato número 3 é que quando eles gravaram o primeiro disco, Soldiers of Sunrise, que é de 1987, o André tinha apenas 15 anos de idade, cara. É impressionante, hein? Fato número 4 é que o André era um grande cantor e compositor, mas na época do Viper, quem compunha a maior parte das letras da banda não era ele, era o Pete Passarel, né? Baixista que depois assumiria o vocal quando ele deixou a banda. O Pete Passarel, curiosamente, é argentino, né? Nasceu na Argentina, mas veio viver no Brasil ainda criança com os pais, e aqui no Brasil nasceu o irmão dele mais novo, o Ives Passarel, que também foi um dos fundadores do Viper e desde 2001 é o guitarrista do Capital Inicial. Fato número 5, André realmente era um maestro, com formação em regência musical, composição musical, habilitação em canto lírico e piano erudito. Fato número 6, no início da década de 90, em 1991, André Matos funda o Angra junto com Rafael Bittencourt, que ele havia conhecido na faculdade. A ideia deles a princípio era justamente fundir o heavy metal tradicional com a música erudita e um pouco da influência da música brasileira, das nossas origens, nossas raízes, folclore, né? Tanto é que isso está no nome da banda, embora muita gente não saiba, né? Porque Angra pode ser uma enseada, né? um termo geográfico. Porém, Angra também é o nome de uma deusa do folclore indígena brasileiro, né? A deusa do fogo. Com a banda Angra, o André faz ainda mais sucesso internacional, gravam 3 ótimos discos, porém, por desavenças com o então empresário da banda, ele resolve mais uma vez seguir o seu caminho e formaria uma terceira banda de sucesso. É o fato número 7, a terceira grande banda fundada por André Matos. O Xamã tem esse nome, tem de certa forma alguma relação com o nome anterior, né? Já que o Xamã também tem a ver com a cultura indígena, já que Xamã é um termo que se refere a uma espécie de feiticeiro, um curandeiro ou um sacerdote de religiões antigas, né, ligado à terra, à natureza, né? Então é muito comum em todas as culturas antigas, desde a indígena brasileira até a viking, né? Em várias regiões do planeta você encontra a figura do xamã. Muita gente ainda se pergunta por que em determinado momento da história eles mudaram o nome da banda e colocaram 2 As, né? Ficou Xamã. Isso, na época, foi dito que foi uma questão de direitos autorais, porque haviam outros artistas em outros países, nos Estados Unidos, na Finlândia, que usavam esse nome Xamã antes da banda. Porém, o baterista Ricardo Confessori, em uma entrevista, disse que não foi bem isso, não. Na verdade, foi uma questão de numerologia, né? Eles acharam que precisava mudar alguma coisa ali para a banda realmente fazer sucesso. E o que de fato aconteceu. Mas após um hiato, que a banda terminou e voltou, eles voltaram ao nome antigo e grafam novamente o nome da banda com apenas um A. Voltou a ser o Xamã. Não confundir com um cantor aí, sei lá do que apareceu, que tem esse nome Xamã, mas com X, né, em português. Fato número 8 é que o Xamã realmente fez sucesso a ponto de ter uma música em novela, o que é uma raridade, uma banda de heavy metal ter uma música numa novela da Globo. Pois é, novela de 2002, O Beijo do Vampiro, tem a música Fairy Tale, né? Um conto de fada, começa com uma introdução bem melódica. Para fechar aqui o nosso vídeo, o fato número 9 é uma curiosidade que se tornou uma espécie de mito, uma lenda sobre o André Matos, mas que é verdade. Ele fez realmente um teste para entrar no Iron Maiden. Isso aconteceu em 1993, quando o Bruce Dickinson deixou o Iron Maiden para seguir carreira solo.
E antes deles decidirem pelo Blaze Bayley, que acabou se mostrando uma decisão equivocada, né? Eles testaram, de fato, diversos vocalistas e alguns famosos. Entre eles, o André viajou lá para a Inglaterra para fazer um teste. Ele próprio disse que ele era a primeira escolha a princípio, mas por uma decisão empresarial, os caras chegaram à conclusão que era melhor manter um vocalista inglês e não pegar um cara da América do Sul. E aí optaram por manter o Blaze Bayley por ser inglês, o que se mostrou bem equivocado na história do Iron Maiden, né? Aliás, o próprio André chegou a dizer que em certa ocasião o próprio Blaze teria dito para ele que, olha, você deveria ter sido o escolhido. Mas... Yeah, he's a very good singer. Very, very good singer. His voice is a lot more suitable for Iron Maiden than my voice. He's really, he could sing the classic songs like maybe Trooper. His voice is different. He has a very high range and could do that. My voice is not like that at all. Mas entrou para a história de outra maneira, né? O André pôde, inclusive, compartilhar alguns momentos com o próprio Bruce Dickinson. Teria sido muito legal ele ter estado no Iron Maiden, mas a gente não sabe o que aconteceria, né? Se daria certo ou se não daria certo. A verdade é que o André chegou a cantar músicas do Iron Maiden em alguns shows e a gente até tem alguns exemplos aí no YouTube. De qualquer maneira... De qualquer maneira, teve uma carreira gloriosa, não apenas com essas 3 bandas que foram citadas aqui, com o Virgo, com o Sinfonia e tantas outras participações em diversos projetos, como a Vantasia e muitos outros, né? Então, fica aqui a nossa homenagem ao grande maestro do rock, André Matos, que seja eterno, certo? É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like aqui e se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Branco, beleza? Muito obrigado, valeu, fechou!